Vorcaro foi preso hoje pela segunda vez e o que a PF revelou é de cair o queixo. A PGR disse que era cedo demais para prender. Mendonça discordou. Disse que lamenta a posição de Gonê e mandou prender mesmo assim. O motivo? Livre, ele já comandava a turma. 4 núcleos criminosos: fraudes, corrupção do Banco Central, lavagem de dinheiro e um quarto que nenhuma empresa coloca no organograma: espionar, hackear a PF, o MPF e até o FBI. E mandar forjar assalto contra jornalista para calar a imprensa. E quando saiu da primeira prisão, foi direto esconder 2,2 bilhões, gente, na conta do pai. Porque quando você é inocente, né, o movimento natural é esse, né, Consta? Ir lá e movimentar, esconder 2,2 bilhões de reais na conta do papai. Olha, eu digo uma coisa para você. Isso foi o que já tá, né? Ele fez isso com a PF de olho. Imagina o quanto ele não movimentou ali na surdina. Pois é, Emilinho. O Olavo de Carvalho dizia, né, que canalha, para usar um termo mais sutil do que o que ele usou, tem no mundo todo, mas o problema no Brasil é que tem em excesso, né? É impressionante, impressionante, né? E veja, essa grana toda, né, mais de 2 bi em caixa que ele protege com o pai, né? Acho que foram sequestrados, se eu não me engano, 22 bilhões de reais em ativos, em tudo. Enfim, é muita grana. Isso explica porque que ele rasgava dinheiro com quem tivesse, a princípio, pelo visto, à venda, né? Veja que foram parar 2 milhões de reais no site O Bastidor, do Diego Skosteg, que eu fiquei, inclusive, triste, porque eu achava que conhecia ele pessoalmente e achava que ele era um bom jornalista, um cara sério. Mas tem lá a postagem dele defendendo o Banco Master contra o BC, né? Hoje a gente entende, assim como não tem petista grátis, a gente entende que não tem vorcarista grátis, pelo visto. E eu fico pensando, 2 milhões de reais? Porra! Quem é que realmente acompanha o bastidor, né? Então, eu ganho muito mal, né? Por isso que eu tenho que ralar bastante aqui, Bradock, Auriverde, né, na Gazeta e na Oeste, por aí vai. Mas, pelo menos, eu durmo com a consciência limpinha, limpinha, sem ter que ficar me justificando com essas relações espúrias. Bom, vamos lá. Parabéns para o André Mendonça, né? Eu tenho sempre ali um pé atrás com ele, acho que ele até aqui acertou, errou, faz parte do jogo, mas dava uma no cravo, uma na ferradura, e às vezes eu desconfiava da sua verdadeira independência ali dentro e tudo. Ele está fazendo um bom trabalho. Eu escrevi uma coluna já na Gazeta do Povo chamada Um Bom Começo, né? E hoje, isso que ele fez aí, acatando o pedido da PF, corroborou muito essa visão, né? Precisa de alguma coragem para você, de alguma forma, chacoalhar esse vespeiro, né? Brasília está em polvorosa. O Silvio conhece melhor, tem fontes melhores em Brasília, pode depois falar se ele tem essa impressão ou esse conhecimento, mas o que eu escuto e tudo é que Brasília está em polvorosa, né? O cara está mexendo ali num vespeiro, a gente sabe que, enfim, muita gente vai tentar levar isso para sua caixinha ideológica, é um caso da esquerda, é um caso da direita. Até aqui me parece que tem mais gente envolvida ligada à turma do Lula, para não variar, né? Mas assim, tem centrão fisiológico, tem ex-ministro do Bolsonaro, que não é necessariamente bolsonarista, né? Mas tem, e isso não deveria importar. Esse é um momento que o Brasil tem que se unir entre aqueles que querem combater a corrupção e entre aqueles que querem impunidade. Simples assim. Me parece um caso similar ao da Lava Jato, né? Então, a própria Renata Barreto, economista, postou nesse sentido, né? As coisas que estão vindo à tona, Emilinho, são estarrecedoras. A empregada dele, eu quero moer aquela vagabunda, né? O Lauro Jardim, eu quero quebrar esse cara todo, arrancar todos os dentes. Foi um desabafo. O Al Capone também deveria desabafar assim com a sua turma, e o cara amanhecia boiando no Rio, né? Então, de novo, isso é coisa de máfia. Nós estamos lidando aqui com mafiosos, com uma quadrilha, né? Enfim, acabei de escrever minha coluna da Oeste, que só vai sair na sexta-feira, mas é um mundo distópico num país distante chamado Gilmarlândia,
não tem nada a ver com o Brasil, o banqueiro do Banco Mestre, que obviamente não é o mesmo banco, mas o nome dele é Rafael Borcaro, né? E ele tinha lá uma sala na mansão dele, onde rolava encontros ali estranhos, né? Regados a uísque caríssimo, charuto cubano, e num bate-papo desses com o ministro do Supremo, Alessandro de Moraes, que eu relato no meu texto, saem as coisas mais cabeludas, né? Aquilo ali é a cara, para mim, que eu tentei retratar da nossa, quer dizer, Republiqueta das Bananas de Gilmarlândia, que parece muito, mas obviamente não tem nada a ver com um país chamado Brasil. Então, Emilinho, nós estamos lidando aqui com máfia, roteiro de Netflix, coisa de FBI e não sei o que. Olha, eu vou parar por aqui minha primeira fala, tem meus colegas ainda, mas é um negócio asqueroso acompanhar o que está acontecendo com o Brasil. Muito bem. Silvio Navarro, Brasília está em polvorosa? Ah, sim, faz tempo, porque, veja, os tentáculos desse caso Master, eles ainda não são 100% conhecidos. Aliás, eu diria que a maior parte desse tentáculo ou tentáculos, não são conhecidos. Ninguém sabe exatamente as ramificações para onde tudo isso se espraiou. Sabemos, sim, que a classe política foi atingida de A a Z, ela abarca políticos e partidos de todas as colorações. Sabemos que temos um banco, na verdade era um banco, é uma máfia mesmo, concordo, um banco, literalmente. Portanto, as cifras nós podemos imaginar que superam em vezes e vezes o que o Mensalão, o que o Petrolão atingiu. Petrolão, oficialmente, trabalhamos com a ideia de 15 bilhões, mas 15 bilhões já fica para trás de largada no caso Master, porque começamos falando em 22. Aliás, quem não tem 2,2 bilhões em conta corrente? Porque é disso que se trata. Hoje descobrimos que, vocês mesmos já citaram, quem não tem 2,2 bilhões na conta do pai, manda 2 bilhões para a conta do pai. Então vejam, em cifras, nós já estamos falando aí do maior escândalo financeiro, bancário que se tem notícia. Agora, sabemos também que essas ramificações chegaram a cortes superiores, como a Lava Jato talvez não tenha chegado. E se chegou, é possível, se chegou, não foi descoberto. Veja, a Lava Jato, o mais próximo que ela bate à porta do Supremo Tribunal Federal é na capa da revista Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai, de meu pai, com o sotaque do Marcelo Odebrecht. A figura era Dias Toffoli, e isso acontece no abril de 2019, 12 de abril de 2019, praticamente um mês depois da instauração daquele inquérito perpétuo 4.781, aberto em 14 de março, faz aniversário daqui a poucos dias, né, 10 dias, faz aniversário de 7 anos. Quando a Lava Jato chega ali, ela começa, entre aspas, tá, o começo do fim. É ali que a Lava Jato encontra uma parede no Supremo Tribunal Federal que futuramente iria desmontá-la integralmente. Dessa vez não. Dessa vez tem o episódio da mansão e o bunker de charutos e vinhos que o Constantino acaba de descrever. Desta vez tem um contrato de 129 milhões de reais. Desta vez tem uma empresa cujo um dos donos, um dos sócios é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, flagrado recebendo um outro banqueiro e um empresário num resort, e ali você tem um heliponto que parece ser dele. Ele tá tão em casa naquele resort, de bermudas, camisa, um copo à mão ali, parece estar no quintal de casa, recebendo num heliponto particular essa dupla. Tem lá o barco que é dele, então chegou muito mais perto da Suprema Corte. Além de outros tentáculos, escritórios de advocacia, jornalistas e por aí vai. Acho que tá tudo aí. E se a gente for amarrar, Emilinho, porque eu sei que nós vamos dar algumas voltas em torno do caso Master inevitavelmente hoje, para eu encerrar, adquire também contornos de novela policial. Porque o Vorcaro, mafioso, o gangster, ele tinha um capo, né? Ele tinha um Longamanos, que era um sicário. Esse senhor, Luiz Felipe Mourão, responde pela alcunha de sicário.
Quem tem apelido de sicário? Você conhece o sicário da tua turma do futebol, da tua faculdade, do colégio, do teu bairro? Sicário é um termo para você tratar de matador de aluguel, como hoje é popularmente conhecido, principalmente na nossa América Latina. Mas sicário vem lá de trás, né? O Darcio, que é um historiador, gosta de história, como nós todos aqui, sabe que sicário vem de sica, é aquela adaga, aquele punhal. Isso vai lá para trás, é luta de gladiadores, é bíblico também, podemos. E ele faleceu, viu, Silvio? Romanos. Acabou de dar que o tal do sicário faleceu. Já saiu aí. Segunda nota da polícia. imprensa. Prometo que encerro nessa frase. Segundo a nota da Polícia Federal, ele tentou se suicidar. Teria tentado suicídio e agora consumado. É isso, né? Saiu pelo Metrópolis aqui que sicário, aliás, a sua até colocou aí o insert. Eu vou colocar aqui na tela só para ilustrar aqui para vocês. Sicário, espião de Vorcaro, morre em Belo Horizonte, como o Silvio já mencionou, ele havia tentado aí cometer suicídio, e aí as fontes da Polícia Federal, ouvidas pela coluna da Metrópolis, aí confirmaram que o preso teve morte encefálica. Mas pode concluir, Silvio, por favor. Vamos girar, para eu não falar demais aqui nessa largada, Emily. Pode seguir. Vamos passar a bola então para o Darcio Bracarense. Pois é, eu recebo essa bola pesada, né? É uma bola molhada, complicada de dominar, porque afinal de contas tem muita coisa estranha acontecendo no Brasil. Sinceramente, eu tenho que dizer, eu não sei se o sicário cometeu suicídio. Essa é a versão da Polícia Federal. Ou se suicidaram, né? Exatamente. Eu não tenho como confiar nessa versão, uma vez que essa semana, por exemplo, circulou a notícia de que o Fábio Shor foi chamado a trabalhar no gabinete de Alexandre de Moraes. Está aí a manchete do Metrópolis. Moraes pede à Polícia Federal a transferência do Fábio Shor para o seu gabinete. Ou seja, salvo engano, se eu não estiver maluco, o Marcel Van Hatten, o Eduardo Bolsonaro, entre outros, foram acusados de acusar o Fábio Shor dessa relação com o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil, sinceramente, nem filme consegue copiar. A gente está falando de máfia, por aí vai. Eu não lembro de ver um filme sobre máfia, crime organizado, qualquer coisa que se pareça mais ou menos com as coisas que acontecem no Brasil. Aí depois aparece uma outra notícia de que o Andrei Rodrigues, que é só o chefe dessa instituição que a gente está falando agora, viajou para Londres para participar de um evento patrocinado por Vorcaro. Então tá aí o Andrei Rodrigues, matéria do Poder 360. Agora segue o fio aqui no Braddock Show. Hoje, com essa apreensão, busca e apreensão e prisão determinada por André Mendonça, a gente descobre que Daniel Vorcaro tinha acesso às diligências da Polícia Federal. Claro, ultrapassou as fronteiras. Tem fraude também no FBI. E isso vai pegar, porque lá nos Estados Unidos eu tenho certeza que eles vão investigar e vão chegar nos responsáveis. Agora, como que eu posso confiar numa informação de uma instituição que permitia que um mafioso tivesse acesso a todo o trabalho que ela vinha fazendo? E mais ainda, e aqui a gente vai ligando todos os pontos, a decisão acertada de André Mendonça, quando ele disse que o fluxo do processo, o fluxo da investigação, não precisaria seguir para os superiores dos agentes envolvidos na investigação. Ou seja, nem mesmo o Andrei Rodrigues precisava saber o que os investigadores estavam fazendo. Engraçado, né? Muito engraçado tudo isso. Enfim, não dá para confiar, eu prefiro esperar o trabalho aparentemente muito correto que está sendo feito pelo André Mendonça. Lembremos que o próprio André Mendonça, em alguma matéria da CNN Brasil, eles destacaram aí que o Mendonça, nos bastidores, estaria disposto a fazer história, né? Estamos vendo aqui uma decisão acertada aí. Vamos continuar falando desse tema. Vorcaro vai para o presídio. Foi preso antes de falar no Senado e a delação que ninguém quer ver
aconteceu, que ninguém quer ver acontecer, voltou à mesa. Vorcaro vai trocar a superintendência da PF pelo presídio. E não é upgrade, não, mas tem um detalhe que não pode passar batido. Ele foi preso exatamente quando se preparava para sentar na frente de senadores e contar tudo sobre as maracutaias no Banco Central. É como se o vizinho fosse depor na delegacia e fosse preso no meio do caminho. Coincidência ou não, tem muita gente nervosa em Brasília. Quando Mendonça assumiu a relatoria, Vorcaro já havia mandado o recado, abre aspas, já mandei comprar cigarro. Como quem já sabia que iria preso, né? A delação virou a única saída, segundo interlocutores próximos a ele. Ô Consta, bom, essa história, a gente aqui fala muito com o Silvio Navarro, nos remete muito a Lava Jato aí, numa história recente. Parece que, no seu olhar, parece que a gente está assistindo o mesmo filme, se repetir? É parecido, né? E, na verdade, nós todos lamentamos a situação absurda em que o Brasil se meteu, né? Com tudo isso que vem acontecendo, principalmente desde 2019, né? E com a impunidade depois que destruíram a Lava Jato, e até o Sérgio Cabral está solto, até o Lula que voltou à cena do crime, como diria seu vice, né? Isso tudo incentivou essa situação absurda. Mas, como eu mesmo, que postei sobre isso várias coisas hoje, foi chamada a minha atenção ali, né? Alguém que disse o seguinte: vem cá, isso não é novo. O Silvio tem um excelente livro sobre o caso do Celso Daniel. Né? Então, assim, comportamento de máfia, PC Farias, né? Comportamento de máfia, queima de arquivo, isso é a história do Brasil aí, né? E, infelizmente, tem muito corrupto. Você disse até ali, Emilien, que ninguém quer a CPI do Master, ninguém em Brasília, ali dos que podem estar envolvidos, né? O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, tem feito essa campanha, já publicou 3 vezes hoje que eu tenha visto lá, né? Ainda mais depois que se confirmou aí a morte do Sicário, né? Eu concordo com o Silvio, o apelido, né? Não é porque ele era um cara doce e amável com os caras que o chefe mandava ele lidar, né? Tem um filme do Taylor Sheridan muito interessante e pesado, né? Com esse nome. Então, essa é a hora de separar o joio do trigo. Vamos ver quem coloca seu nome lá na CPI do Banco Master. É fundamental a gente investigar esse troço. Como é que foi a morte desse Sicário? Foi queima de arquivo? Será que algum policial ficou milionário? Eu estou perguntando, eu estou levantando hipóteses. Né? Nós temos que investigar esse troço e não aceitar valor de fácil o que diz a polícia que foi um suicídio. Que às vezes acontece umas coisas estranhas, o sujeito se suicida com 4 tiros na nuca, sei lá. Então a gente tem que investigar isso. Isso tem que ser investigado. Né? Nós estamos diante aqui, como várias pessoas já disseram, até gente da Globo, enfim, e olha o que está acontecendo agora, né? A gente pode usar aqui um parêntese para uma outra digressão, né? A turma da Globo, inclusive o próprio Lauro Jardim, descobrindo do jeito mais duro que o monstro em geral que eles alimentaram esse tempo todo, com a narrativa de golpistas, bolsonaristas, perigosos, ameaça, salvar a democracia, que essa turma, que essa quadrilha, a turma, né? Que a turma é perigosa, que a turma combina no WhatsApp de quebrar os dentes do jornalista do Globo. Né? Então, assim, nós estamos tentando alertar, faz tempo, né? Que não é para brincar de alimentar o gremlin depois de meia-noite, né? O gizmo, porque ele vira um bando de gremlin. E entrega a idade fazer essa analogia do filme, mas enfim. Então, Emilinho, temos que investigar. Tem muita gente envolvida, Brasília está desesperada, não sei o quê. Por isso mesmo a gente tem que investigar para valer e proteger aqueles que estão tendo coragem de manter reportagens com furos, com vazamento de informações relevantes sobre esse caso. O ministro que está acatando o pedido da própria ala, que parece mais decente, da Polícia Federal, que quer investigar, né? A gente tem que aplaudir, incentivar e proteger. Acho até que era o caso de reabrir o caso do Teori Tavasque. Acho que o caso da queda do avião do Teori
Zavascki, né? Zavascki. Isso, Zavascki. Teoria Zavascki. Eu acho que esse caso precisa ser reaberto, né? Nessas circunstâncias, digamos assim. Mas vamos investigar. Nesse caso, sim, quem não deve, não teme. O problema é que muita gente, pelo visto, deve. Silvio Navarro. Olha, aguardemos as cenas aí dos próximos capítulos, hein? Mas, olha, eu acho que tem 2 pontos aqui para a gente tratar. E essa informação sobre a morte, a confirmação da morte do sicário, do Luiz Felipe Moraes Mourão, o nome dele, e já tinha, aliás, ficha corrida, respondia por estelionato, receptação, bom sujeito não era. Mas fato é que nós começamos a quarta-feira com a Polícia Federal na rua, outra prisão de Daniel Vorcaro, a revelação, com base na decisão, no despacho do ministro André Mendonça, dessas conversas trocadas em WhatsApp, que jogam ainda mais combustível, trazem essas conversas de WhatsApp que compõem a decisão do André Mendonça, elas agregam personagens novos, ramificações novas, como mídia, por exemplo, jornalistas que o Rodrigo cita, traz o modus operandi violento, ou seja, ali dentro você tinha o Longamanos, agora falecido, né, o senhor sicário, mas você tinha modus operandi violento. Eles falam sobre uma empregada ali também de forma violenta, as conversas são muito duras ali, claro. São recortes, nós não temos acesso à íntegra dessas conversas de WhatsApp que a Polícia Federal extraiu do celular do Vorcaro. Mas é um caso que foi ganhando contornos, ele foi avançando ao longo do dia. Então, amanhã a coisa pode estar ainda pior. Mas vamos lá, primeiro, temos já um cadáver, o que transforma esse caso mafioso numa novela policial por si só, de largada já é também uma novela policial. É um caso que não tem mais como retroagir. E a missão do André Mendonça, ela ganha proporção, ela ganha magnitude a partir de agora, e importância e relevância, porque ele está diante de um caso que seguramente já entra para as páginas do país como um caso de corrupção, um caso de escândalo financeiro, um caso talvez que pode derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez. Ah, Silvio, mas com esse Senado é impossível. Tá, é impossível, mas será? Será que as coisas também não vão ganhar proporções a ponto deste Senado ser colocado contra a parede e não ter outra alternativa? Porque as informações continuam chegando. Esse caso não tem como voltar, como retroagir, a ponto de termos um cadáver no final do dia. E, para emendar uma coisa a outra, e claro, não sei se todos concordam aqui, mas é um caso que adquire um novo status a partir de agora, a partir da prisão do Vorcaro já adquiria, a partir da morte, ou não sabemos ainda as circunstâncias, concordo também, tem que investigar, é claro que sim, pode ter sido suicidado, entre aspas, mas fato é que entramos na fase da delação. A delação é inevitável para o Daniel Vorcaro. Ou o Daniel Vorcaro vai matar uma bronca dessa, perdoe a informalidade, no peito. Ele não é ideológico, nem partidário, nem militante para matar uma encrenca dessa no peito, como petistas fizeram na Lava Jato. É compreensível que um tesoureiro do PT, um dirigente do PT, por exemplo, no passado, tenha aceitado passar anos na cadeia, responder por crimes, para não entregar, por exemplo, o chefe. O Mensalão foi assim, o Mensalão nunca chegou ao Lula oficialmente. O Petrolão chegou por delação de outros personagens. Era o empreiteiro que delatou o Lula, era o lobista que apontava outra coisa aqui, mas o Palocci, que foi tratado e escorraçado, né? Teve de sair do PT, mas foi escorraçado pelo petismo. O petista não quer ver o Palocci nem pintado de ouro, e olha que eles gostam de ouro, gostam nem pintado de verde, de nota de dólar. Mas fato é que os ideológicos, a gente compreende o papel do soldado dentro de um processo de delação. Ele nega, ele não vai entregar. Né? Agora, quando a gente fala sobre um banqueiro, não vai entregar, sabe-se lá o que ele não registrou nesse celular e nas câmeras da mansão dele, nas festas que ele patrocinava.
Sabe-se lá as Ai, imagens ai, que ele ai. não tem para extorquir, para chantagear, para pressionar. E sabe-se lá há quanto tempo ele não fazia isso, senhores? Há quanto tempo Ai, ai. muitas pessoas já não estavam temendo que um dia chegássemos ao celular do Daniel Vorcar. Então o celular do Daniel Vorcar pode não ser a última estação dessa história. Pode ser a primeira de uma outra história ainda pior. Ainda mais cabulosa. Ó, eu vou passar a palavra para o Darcio, mas eu só vou. Nós acabamos pincelando aqui a questão do FBI. Eu vou trazer a nota, Darcio. Vou pedir o seu comentário. Segundo fontes da Jovem Pan, FBI monitora o caso Master e Tribunal da Flórida tem audiência hoje para rastrear ativos nos Estados Unidos. O caso Master chegou nos Estados Unidos e não pela porta dos fundos. O FBI já está de olho nas movimentações do esquema, porque a suspeita é que parte do dinheiro passou pelo sistema financeiro americano. Pensa assim, é como descobrir que o vizinho não só roubou seu carro, mas já vendeu as peças em outro estado. Nessa quarta, um tribunal na Flórida faz audiência para rastrear esses ativos, imóveis, empresas, investimentos que possam estar escondidos em solo americano. O que alguns ainda tentam chamar de probleminha interno, já virou caso internacional de verdade. Darcio Bracarense, aqui mora um perigo aí perigo pro nosso Al Capone, hein? Não, pois é, já era um caso internacional pelo fato de que o sistema financeiro foi impactado. Eu não sei se vocês estão conseguindo me enxergar, agora voltou. Agora sim. O sistema financeiro foi impactado e, obviamente, uma vez que a gente viu fraudes aí para todo lado, com certeza investidores americanos estariam correndo risco e, obviamente, o Estado americano estaria em alerta e monitorando esse caso. Agora a gente tem uma outra circunstância, a possibilidade da instituição ter sido penetrada pelo crime organizado, porque qualquer instituição pode ter esse tipo de infiltração, né? Afinal de contas, estamos lidando com instituições feitas por homens. Eu, pelo menos, não tenho aquela visão romântica de um Estado sacrossanto. Não, o Estado nada mais é do que uma fantasia jurídica criada por nós mesmos e a gente é falho, né? E como diriam os clássicos do conservadorismo, né? Homens imperfeitos não constroem arranjos perfeitos e o FBI também não é um arranjo perfeito. Agora, assim, de tudo isso, eu digo o seguinte, talvez esse monitoramento e essa contribuição do FBI possa nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Porque, como disse o Silvio, como disse o Constantino, temos um cadáver, é um tanto assustador a gente crer que alguém que já teria tentado suicídio não foi colocado numa cela com o mínimo de condição de garantir que ele ficasse vivo para eventualmente contribuir com o caso. E ainda mais, né? O que é pior do que a morte? Porque alguém prefere morrer, né? Ou seja, que tipo de ameaça uma pessoa pode ser submetida a ponto dela tirar a própria vida? Então, é um tanto curioso assim que alguém dentro da sede da Polícia Federal consiga tirar a própria vida. Eu acho que esse é um caso que merece uma investigação muito séria e eu duvido muito que isso aconteça no Brasil no momento que a gente está vivendo, porque nada disso aconteceria num país sério. Constar, coincidência ou fuga? Eu pergunto, aliás, se esse tipo de manchete te deixa surpreso. Não, não deixa. Aliás, eu comentei no meu X, ainda há pouco, né? Com base numa publicação do próprio presidente Lula, né? Disse: conversei por telefone com o presidente do governo da Espanha. Aceitei convite para realizar uma visita bilateral à Espanha no próximo dia 17 de abril, então, esse, pelo visto, vai sair antes, né, do encontro com o Trump, e confirmei a participação na 4ª reunião de alto nível da iniciativa em defesa da democracia, quando essa turma, que defende Maduro, Cuba, Nicarágua, China e Rússia, fala em defesa da democracia, né, a gente já sabe. Vamos lembrar como é que está o clima da Espanha com o Trump. A Espanha está impedindo os Estados Unidos de usarem suas bases ali, né? E o presidente Sánchez já partiu para cima do Trump e o Trump já reagiu. Quer dizer, o clima está o pior possível e o Lula escreve isso hoje. Ou seja, meu comentário na postagem do Lula, né? Eu estou achando que esse encontro entre Lula e Trump será adiado
ad eternum, ad infinitum, né? Quer dizer, não é que vai ser adiado para daqui a 2 meses. Pelo visto, não vai rolar. O Lula resolveu dar um all-in no eixo do mal, né? Botar todas as suas fichas no ano eleitoral nesses seus companheiros tiranos, sair em defesa do Irã, da força revolucionária do Irã, dos ayatolás xiitas, até porque ele anda perdendo muito amigo, né? Ele está chateado com o Trump. A gente precisa entender nesse sentido, né? Todos aqueles que estavam do lado do Alckmin já morreram, né? O Ahmadinejad, que o Lula se referia a ele como um irmão e vice-versa, foi para o capeta agora, né? Nesses ataques americanos e israelenses, né? E o próprio Khamenei. Então, o Lula está incomodado, né? Com tanto luto em tão pouco tempo. Mas isso com certeza vai azedar a relação do Brasil com os Estados Unidos, ainda mais com essas informações aí de bases chinesas, né? O Lula sempre teve uma preferência pela China. O Trump, como um presidente pragmático que tentou acenar, primeiro para a vaidade do Lula, porque vaidade é baratinho, depois, com alguma outra coisa, tirou a Magnitsky do Xande em ano eleitoral e tudo, para tentar negociar terras raras, satélite chinês, em vez da SpaceX do Elon Musk, e por aí vai. Quer dizer, tentando negociar os interesses americanos, os interesses das big techs no país e tudo mais. Só que tem limite. O que o Lula está entregando de fato? Ele vai entregar para valer o que foi acordado ou estava sendo negociado? Eu acho que não. Então é questão de tempo para o Trump dar uma banana para o Lula e falar, quer saber? É ano de eleição, talvez seja o último do Lula, para continuar causando esse estrago todo. Vamos partir logo para o pau, né? E ver o que acontece. Eu, inclusive, torço para isso, porque é duro ver o Trump elogiando o Lula, ainda que seja pelos interesses americanos, é duro. Olha, a gente vai aqui entendendo o desenrolar, né? Porque as cenas aí, a questão da Trump e Lula é uma relação quase que esquizofrênica, vamos falar assim, né? Em determinado momento a gente viu o Trump muito combativo, né? Depois a gente viu a retirada da Magnitsky, uma conversa num tom mais amigável. Mas claro, a gente sabe que isso é o que publicamente eles demonstram aqui. Agora, quando vai chegar a hora, né, quando os Estados Unidos vai olhar para o Brasil? Quer dizer, óbvio, a gente está vendo uma guerra aí que realmente está mexendo tá mexendo no tabuleiro global, enquanto a gente aqui fica nesse suspense, né, Navarro? Pois é, olha, acho que o Constantino já trouxe toda a visão da questão do encontro Lula-Trump e por aí vai, a preocupação com o Brasil que você descreve, Emilinho. Eu diria o seguinte, temos eleições neste ano, é evidente que Donald Trump está prestando atenção em todos os passos, no desenrolar, desde o desenrolar de escândalos como esse que estamos tratando aqui e que já tem desdobramentos mais quentes ainda, teremos ao longo deste programa, posso te garantir, com base nas manchetes que estão pulando aqui na frente, mas também ele está acompanhando as movimentações nós teremos uma eleição polarizada, então tanto de Lula da Silva quanto da direita brasileira, que tem um candidato, Flávio Bolsonaro, já apresentado, um pré-candidato, vou utilizar o termo correto por força do calendário eleitoral. Então esse é um dado. Outro ponto aqui também que a gente precisa mencionar, sempre que a gente fala sobre a possibilidade de conversas entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, é a posição diplomática em relação a essa guerra do outro lado do planeta, a posição diplomática brasileira. O anão diplomático, como um termo já que corre para todos os cantos, né? O Lula, o governo brasileiro sendo tratado como anão diplomático, mas é um presidente da República que considerado persona não grata por Israel, por exemplo, e o governo americano apoia, e não é de primeira hora, todas as movimentações de Israel na luta contra o terror.
O governo brasileiro permitiu que 2 embarcações classificadas como terroristas, uma fragata e um porta-helicópteros, passassem pela costa brasileira e ancorassem aqui, atracassem, enfim, estavam aqui, essas 2 embarcações, em 2023, fevereiro de 2023, iranianas. Quem desembarcou, quem embarcou, que tipo de diálogo pode ter acontecido, de troca, não sabemos. Mas nós temos figuras centrais do PT e do próprio governo Lula que são e podem claramente ser chamadas de antissemitas pelas falas, pelos discursos. O próprio Lula já fez pronunciamentos que desagradaram não só a comunidade israelense, o povo judeu, mas outras autoridades olharam torto para as falas de Lula em relação a tudo isso. Um governo que não conseguiu nunca chamar o Hamas pelo que é, um grupo terrorista, sanguinário, bárbaro. Então, se a gente começar a elencar tudo isso, no momento em que o governo americano, que os Estados Unidos estão empenhados militarmente do outro lado do planeta em resolver a guerra contra o terror, o Lula está do lado errado da história. Como será que ele vai tratar tudo isso se ficar de frente a frente com o presidente americano? Como que você imagina esse encontro, Darcio? Olha, sinceramente, tudo pode acontecer. Eu tenho observado esse conflito de uma forma um pouco, como é que eu posso te dizer, até com um certo receio, porque eu acho que algum erro de cálculo pode ter acontecido ali. É claro que eu ficar julgando, tem um serviço de inteligência israelense que é um dos melhores do mundo, dos Estados Unidos também, então eu não quero aqui ficar dando palpite, sendo professor de Deus. Mas é interessante esse ponto de vista, hein, Darcio? Você diria um erro de cálculo? Um erro de cálculo do próprio governo americano? No sentido de que as bases no Catar, no Bahrein, enfim, no Chipre, foram atingidas, elas atendem os navios que são a principal força de ataque americana. A resposta foi muito rápida, isso dava conta de que a inteligência iraniana também estava trabalhando, então, no meu modo de entender, aquilo que parecia ser uma intervenção rápida está se estendendo. Existe uma tensão com a Espanha. O governo americano está querendo sancionar a Espanha porque a Espanha não está cedendo a essas bases para os Estados Unidos, ou seja, uma tensão que até então não tinha e que agora começa a ter. E o Lula viajando para a Espanha justamente nesse momento. Então a gente não sabe como que estará, vamos dizer assim, o clima para essa reunião. Talvez ela nem aconteça. Eu estou para dizer que nem vai acontecer uma reunião entre Lula e Trump nesse momento. Não tem possibilidade disso acontecer. Eu acho que enquanto essa situação não for resolvida, né, essa reunião não deve acontecer. Mas enfim, você falou que teme e está num estado receoso aí por conta dessa guerra. A minha preocupação não é com a guerra, que os Estados Unidos vai vencer a guerra. Isso é indubitável, não precisa nem ficar discutindo, porque a força bélica dos Estados Unidos é a maior do planeta e uma hora se resolve o conflito com os Estados Unidos vencendo. O problema todo não é esse. Minha preocupação é com a guerra interna. Ou seja, assim como já aconteceram outras guerras e que por meio de propaganda e outras modalidades de conflito, de ataque por meio da guerra assimétrica, os Estados Unidos podem acabar sofrendo internamente, ou seja, a oposição americana ganhar com isso, o petróleo subir, algum tipo de perda de popularidade para o Donald Trump e isso, de certo modo, enfraquecer o campo conservador no mundo, porque hoje não dá para a gente avaliar essa disputa só de forma local. Então, eu me preocupo com as eleições que vêm aí, é nesse sentido que eu acho que o campo conservador no mundo deve se preocupar. É um momento delicado, né, Consta? Eu quero te puxar aqui, Consta, em relação ao que está sendo divulgado aí nos Estados Unidos, né? Ontem a gente até na nossa conversa eu questionei se a população estaria preocupada e tal, mas claro, no dia a dia fica abstrato, né, para o cidadão comum. Ele está vivendo o dia normal dele, quer dizer, olhando a notícia ali, sabe que há uma guerra, mas ainda assim é uma coisa distante.
Mas eu queria a sua avaliação, Consta, baseado aí no noticiário americano. O noticiário, obviamente, dá muito mais atenção, né, que o povo médio, né, que o afegão médio americano. Né? O afegão médio está tocando sua vida, que, enfim, tem lá vários obstáculos sempre, tudo, e ele consome política de uma forma muito mais distante. Né? Não é essa coisa que CNN, Fox News e MSNBC e tudo vivem disso. Né? Então estão o tempo todo falando desses assuntos, tratando como se isso fosse tudo na vida de uma pessoa, né, de um cidadão. E não é, a verdade é essa. Não é. É para quem consome política de uma forma mais intensa e gosta de ficar debatendo. Os Estados Unidos deveriam ou não deveriam ter entrado nessa guerra? Qual foi o motivo? Aí os democratas vão lá e culpam o Trump, atacam o Trump, e não sei o que, o Trump culpa o Obama e justifica. Aliás, o Marco Rubio deu uma resposta para a turma da imprensa, né? Vem cá que eu vou explicar para vocês direitinho por que atacar o Irã. E ele vai lá e, de forma didática, coloca, né? Não podemos deixar esses lunáticos terem uma bomba nuclear. E aí foi explicando. Ele fez um papel bom. Mas isso, às vezes, não chega ao sujeito médio. Às vezes, no bar, ele gosta ali de discutir política e aí cada um toma um partido. O que você está achando da guerra do Irã? Eu sou a favor, eu sou contra. Mas não é algo mais profundo do que isso. Só vai impactar, acima de tudo, eleição, né? Se isso começar a ter um peso maior para o próprio americano. O que seria isso? O preço da bomba de gasolina disparar, começarem a ter notícias e imagens de mortos americanos, soldados e tudo mais. Isso afeta, e por aí vai. Caso contrário, é uma coisa mais distante. Veja, Emilinho, o americano ele está muito acostumado com guerra. O papel dos Estados Unidos é o papel de xerife do mundo. Os Estados Unidos está metido em guerra desde muito tempo. Né? Só que tudo fora dos Estados Unidos. Por que o 11 de setembro foi um choque tão grande? Porque conseguiram atacar os Estados Unidos. Conseguiram implodir as Torres Gêmeas e só ali matar 3 mil pessoas. Então isso foi uma novidade, um baque para o americano. Né? E olha o resultado, olha o grau de patriotismo, de união que aquilo produziu, né? Porque todo mundo se comoveu e se mobilizou com aquilo. É diferente quando os Estados Unidos estão na Sérvia, nos Balcãs se metendo, ou quando estão no Oriente Médio, que, aliás, todo mundo já olha e fala, putz, aquilo lá é sempre complicado mesmo, sempre tem guerra, se não é o Iraque com o Irã, é Israel com o Irã e não sei o quê. Então, as pessoas acabam deixando um pouco de lado. Essa é a minha impressão. Né? E eu tenho que tomar cuidado com essa análise, porque eu sou um dos que respiro política. Então eu estou lendo as coisas que saem, eu estou lendo os sites, eu estou lendo os acadêmicos, e isso pode poluir um pouco a minha análise. Né? Mas eu pensando assim, com algum afastamento no afegão médio, eu diria que o americano ainda não trouxe esse assunto para dentro de casa para valer. Legal. Eu tenho essa impressão também, e é isso mesmo, você trouxe muito bem aí esse afastamento. Né? A gente tem que ter muitas vezes essa sobriedade aí no olhar, porque a gente está no turbilhão aqui, caso Master e tal, a CPMI, quer dizer, óbvio, isso aqui, a gente está engedrado aqui no meio, né? Não quer dizer que o dono da padaria aqui está muito preocupado. Mas, eu tenho informação nova, hein? Tem informação recente, aliás. O Metrópolis vem fazendo um trabalho intenso nesse caso do Master, e olha só, já temos uma exclusiva aqui, eu vou pedir para colocarem na tela. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com, abre aspas, Alexandre Moraes. Daniel Vorcaro relatou a então noiva queria se encontrar com Alexandre Moraes durante o feriado. Eu vou puxar até a matéria aqui de forma mais profunda aqui para ver qual feriado foi esse, mas tá aí, meu querido Silvio Navarro, como você sempre fala, né? No meio do nosso programa, o furacão ele vai acontecendo, né? E vai ter mais ainda, já estou dando um spoiler aqui, porque tem outro, que não é exatamente sobre esse ponto do caso Master, mas vamos a essa matéria que é um furo jornalístico, como a gente trata no jornalismo, no informação exclusiva. Tássio Lohan. Olha, Tássio Lohan.
Muito bem, excelente por dar o crédito. Veja, Emilinho, é possível que Alexandre de Moraes tenha um homônimo famosíssimo que troque conversas e tenha intimidade com Daniel Vorcaro àquela época. Nós estamos falando de abril de 2025. Esse diálogo, eu não sei se você vai ler, se a gente vai reproduzir, mas é um diálogo que mostra... Era interessante se a gente pudesse trazer as falas na conversa do Daniel Vorcaro com a namorada dele. E depois eu posso fazer um comentário aqui, porque o Alexandre de Moraes, no primeiro momento, quando o mesmo Metrópolis fala sobre a ida do Moraes à mansão do Vorcaro, naquele dia do bunker de charutos, já comentado aqui, o Moraes nega. Vamos ver o que ele vai dizer agora sobre esse diálogo aí. Eu vou pedir para o pessoal daqui a pouco começar a ilustrar aqui com esse diálogo, quer dizer... Se você quiser, eu posso ler aqui, não sei se você tem ele à mão, é porque vale a pena, o que você preferir. Pode ler e o pessoal já vai incluir aí aqui para ilustrar para a audiência. São mensagens interceptadas pela Polícia Federal, né? Portanto, a coluna teve, o jornalista teve acesso às mensagens interceptadas. Marta Graeff é a namorada do Daniel Vorcaro. Então ele está conversando com a namorada, nesse abril de 2025. A conversa acontece às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025. Não tenho de cabeça aqui o que aconteceu ali, mas é próximo ao feriado de Tiradentes. E eles se referem a Campos. Posso imaginar que se trate de Campos do Jordão, talvez, em São Paulo. Bom, a primeira frase é: na ocasião, Vorcaro encaminha, ele manda a seguinte mensagem pelo Zap para a namorada: tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa. Aí ela responde: como assim, amor? Ele está em Campos ou ele foi para te ver? Vorcaro então responde: ele está passando feriado. A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma às 22h48 do dia 29 de abril, a então noiva... Bom, 29 de abril nós estamos falando de uma data próxima a 1º de maio, talvez outro feriado, precisa ver ali. Mas ele fala, a noiva que tô aqui em casa, e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Depois, ao fim da ligação, a namorada pergunta: quem era o primeiro cara? Aí Vorcaro responde: Alexandre Moraes. Morri, prossegue Marta. Ele gostou da casa, amor? Tá muito astral. Vorcaro completa: sim, falou que é bem melhor e ele adora apartamento. Por fim, a noiva brinca: falou pra te agradar, que vergonha, eu tava de pijama. Olha, vou resumir aqui, acho que Constantino, Dart, você, Melinha, vão comentar, mas alguém faz uma ligação de vídeo pra namorada, ela tá de pijama. Eu tô entendendo que ela atendeu. Quem era o primeiro cara? Ou seja, gostou da casa, tá astral. Ele gosta de apartamento, falou pra te agradar. Isso é uma intimidade, isso é familiaridade. Ninguém conversa assim com outra pessoa que seja completamente desconhecido. Então é possível que Alexandre de Moraes diga em nota oficial enviada ele não se manifestou aqui a reportagem até agora, diga que não era ele, que não conhece Vorcaro, que nunca esteve em Campos, que supõe ser Campos do Jordão, que não Alexandre de Moraes pode dizer que não estava passando feriado lá. É possível que diga isso.